Boa tarde, boa noite, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um encontro do nosso Liberty Podcast. 18º? 18º, maioridade, né? Maioridade. A cada episódio é quase como um ano de vida, né? Com mais experiências, quanta evolução a gente vem tendo. Eu lembro que quando nós lançamos o projeto, nós comentamos de fazer, né, podcast e para o Spotify, Castbox, aquelas ferramentas de podcast. Já virou YouTube. E daí, no fim das contas, os nossos ouvintes iam perguntando, mas não vai ter no YouTube? Não vai ter no YouTube, né? Então, que sorte que nós já estávamos gravando isso, mas não era o projeto em si, era para ser outro. Mas quem manda é o mercado, quem manda é o nosso ouvinte, o nosso... Centenas de ouvintes, nós temos quase 4 pessoas que escutam. Nossa, No pico, assim, chegou a dar umas 20. Então... Que universo bacana. Então, quem está nos ouvindo nesse episódio, procure lá pelo YouTube, tem todos os episódios anteriores, com exceção do primeiro, que foi que eu gravei sozinho, que ele não tivemos gravação, fica só no áudio, né? Não esqueça de compartilhar com os amigos, com os colegas, comentar, curtir. Minha pessoa, assim como a do Neres, só agradece esse coração, né? Neres, inclusive, tem uma empresa que é a patrocinadora do programa. Cara, eu acho tão legal. Quando eu falei pro Lica assim, eu gostaria de ser patrocinador pelo meu tempo. Ele falou, com certeza. E aí a Digital Doc fornece o meu tempo para esse projeto. Eu acho que eu fico muito honrado de poder fazer parte dessa forma. Dessa forma. Bacana, que bom. E, pessoal, vamos lá, né? Eu estava discutindo aqui nos bastidores, uns minutinhos antes, falei, Nelson, o nosso entrevistado da semana passada, Fernando Schitz, e agora a entrevista de hoje e o próximo também, tem tudo a ver com o desenvolvimento do nosso município, né? Então, eu fico feliz que nós participamos da Câmara de Inovação, do Codemed, todos estão num ambiente, né, uma sinergia, pensando no desenvolvimento do município, e essas 3 pessoas, a próxima que você vai apresentar agora, tem tudo a ver com o desenvolvimento também do nosso município, e ficamos bem felizes, né? Então diga lá, Nelson, como passou a tua semana, como é que foi? Olha, quem é a nossa... Muito bom, e a convidada de hoje, eu acho que essa é a grande pergunta, quem está assistindo já sabe que a nossa convidada é a Márcia Ranzi, secretária de Desenvolvimento Econômico de Medianeira. E ela foi escolhida porque eu falava para ela assim que a gente tem ela como, eu particularmente tenho aquelas pessoas que são as resolvedoras de coisas, né? Tem gente que vai lá, atua e tal, mas a Márcia bota a mão, babuça, ela resolve o problema. E a competência dela já é conhecida porque ela foi diretora de marketing, projeto do Grupo MP, e agora assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Medianeira. E para nós, que estamos participando da Câmara Técnica de Inovação, foi uma grata surpresa, não a tua posição, mas uma coisa que é o engajamento no movimento da Câmara. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? Vocês dois, eu acho que também estão sendo assim empreendedores nesse projeto que vocês estão encampando, né? E principalmente de fazer conhecer o que as pessoas pensam nesse meio, né? Muitas vezes a gente conhece, convive, mas não sabe muito bem o que o outro pensa, como o outro age, e aí com essas conversas, com esse trabalho que vocês estão fazendo aí, isso vem mais à tona, fica mais claro, né? E acabam acontecendo muitas parcerias muito bacanas nesse sentido. É verdade. Isso que você está falando aí, o Lica, ele tem já falou isso no programa, e se a gente pudesse gravar todas as grandes conversas, né? Se a gente tivesse gravado as grandes conversas, né? Como é que foi? A vida, né? Todas as histórias que a gente já viveu com pessoas e conversou, né? Tivemos a possibilidade de só extrair, transportar ele, quanta cultura, conhecimento, riqueza, né? Quanta informação e o que nós já poderíamos ter transformado, né, em relação a isso. E como passou, como é que vamos recuperar isso? Vamos trazendo alguns convidados, né? Na medida da possibilidade, desses que nos dão a honra da presença aqui, como é o seu caso. Eu já vou abrir a primeira prosa da tarde, porque o nosso conversa é prosa de boteco, a gente fala para os nossos amigos, né? A pergunta é exatamente sobre o desafio de Medianeira como polo regional. Você está numa secretaria que tem uma relevância, e eu percebo pela postura do prefeito França, o vice, o Evandro,
eles dão uma relevância para a secretaria muito bacana, né? Sim, eu acho que a palavra desenvolvimento é uma palavra que ela está intrínseca em todas as atividades da gestão pública, né? Uhum. Você vai falar em desenvolvimento na área da economia, na área da saúde, na área da educação, na própria assistência social, no esporte, na cultura. Ele está todo como se fosse uma teia, né? Eu não consigo dissociar o desenvolvimento econômico das outras atividades que vão gerar o desenvolvimento como um todo, né? Uhum. Então, quando o prefeito França ele fala sobre o desenvolvimento, hoje ele percebe isso, ele tem isso como realidade, né? De que eu não posso promover desenvolvimento econômico sem promover o desenvolvimento como um todo, né? E aí a coisa anda um pouquinho mais, como é que eu vou dizer assim, com uma naturalidade, né, dentro do processo, né? Você vai buscar o desenvolvimento econômico já levando todas as outras partes desse desenvolvimento num contexto, né? Você criou um conceito do desenvolvimento, né? Você apresentou, foi essa palavra que você apresentou. Sim. Eu achei muito bacana quando você desdobrou o entendimento do desenvolvimento, né? Como é que é aquilo lá? Explica. É que eu faço, não sei se todo mundo sabe, né, mas faço doutorado hoje em desenvolvimento rural sustentável. E já fiz mestrado, né, defendi em março, e o que mais a gente discute no mestrado e doutorado é realmente o que é o desenvolvimento, né? Uhum. O que as pessoas e o que principalmente as empresas e a sociedade como um todo entendem como desenvolvimento, né? Então, o que os autores aí, se nós pegarmos Sachs ou alguns outros que são referência nesse quesito, eles colocam que desenvolvimento ele é uma somatória do social, do econômico, do cultural, do social, econômico, cultural, ambiental, né? Então, se você não tem essas 4 questões muito bem colocadas, o econômico também não acontece. E se ele acontece de forma dispar, né? Uhum. Então, você tem que ter todos os atores envolvidos na sociedade funcionando bem para que o desenvolvimento econômico aconteça. Então, é consequência, né? Desenvolvimento econômico é consequência. E como você bem comentou, assim, dentro do governo municipal, as demais secretarias estão com essa mesma visão, né, compactuam com isso, então facilita um pouco, acho que o start, né, dá a força, porque todas elas estão com o mesmo viés, né? Eu acho que quando o Franço e o Evandro escolheram o seu secretariado, isso ficou sempre muito claro, né? Não eram assim escolhas políticas, eram mais escolhas técnicas. Então, quando você pega pessoas que estão na atualidade, trabalhando no mercado, agindo no mercado, elas também não podem ter uma visão muito fora desse contexto, porque isso é o que está acontecendo como um todo, né? Então, se você pega aí qualquer profissional aí, qualquer executivo no mercado e colocar ele na administração pública, ele vai ter que ter esse olhar conjunto, né? E o que os governos hoje preconizam quando eles querem fazer um trabalho de verdade. Então, todos os secretários têm essa visão, né? De que é necessário que você desenvolva como um todo, né? Não estou querendo aqui dizer que todo mundo pense em desenvolvimento o tempo todo. Cada um tem o seu viés. O seu viés dentro do processo, e tem o dia a dia, né? Tem as correrias do dia a dia, as demandas diárias e que são bastante pesadas também, né? Mas sempre vendo o resultado lá na frente como um contexto geral, né? Então, essa talvez seja a grande diferença, né? Por que você consegue uma visibilidade dentro desse conceito? Porque todo mundo percebe que esse é o caminho, né? E que não há muito o que fugir disso se a gente quiser desenvolver Medianeira, né? Eu vi um dos primeiros projetos que você lançou. Não, um pouquinho antes, eu quero voltar ainda a questão do desenvolvimento. Uhum. Quando você trabalha o conceito do desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental, essas quatro pilares, vamos dizer assim. Exato. Porque a primeira coisa, quando a gente fala assim, desenvolvimento econômico, vem à nossa mente que tem que ter mais dinheiro. E não, seria uma temeridade pensar só assim. Seria muito medíocre e errado, né? Porque aí você tem muitas pessoas com dinheiro, mas às vezes a sociedade não é uma sociedade que percebe o outro com a empatia e por aí afora, sem encontrar o aspecto cultural e ambiental, né?
o entendimento do cerne da questão. Por isso que me chamou a atenção aquela primeira apresentação sua, quando você desdobrou. Não é só dinheiro, não é só a riqueza, né? Mas é todo um conjunto para dar equilíbrio. Olha, eu vou dar um exemplo bem prático, que vocês vão entender no dia a dia de vocês, né? Ontem nós tivemos aquela reunião com a reitoria e no final ficamos lá na frente conversando um pouco e o que nós estávamos conversando ali, de que por que você não consegue muitas vezes reter talentos aqui em Medianeira, né? Eles se formam e aí eles vão embora para outras cidades para trabalhar. Porque talvez a gente foque para essas pessoas apenas o econômico, só o salário, né? E a pessoa não fica numa cidade só por causa do salário. Eu também acho. Ela fica pelo contexto, né? Salário é claro que é importante, mas ela fica pelo contexto. Então, quando você quer reter talentos ou você quer desenvolver a tua empresa como um todo, você tem que imaginar que a sociedade onde ela está inserida tem que estar desenvolvida nesse contexto. Senão o cara vai embora para uma cidade que tenha cultura, que tenha lazer, que tenha parques ambientais e parques urbanos, que os rios estejam conservados e que economicamente ele tenha tudo ali. Cara, né? Que debate. Porque nossa, não é só dinheiro, que né? debate. Quantos? Sim, é dinheiro, a gente não pode... Né? Sei, Não, mas não só, pode ter, ser né? assim, Só que você não pode reduzir a isso. não né? pode ser utópico a ponto de achar que não, o dinheiro não. Claro que sim, né? Mas o dinheiro, ele serve para que essas outras coisas estejam equilibradas, né? Senão você vai viver numa ilha, né? Faça muros em volta da sua casa, viva bem lá dentro, porque a tua vizinhança, né, está fora do contexto. Então, dentro desse olhar, eu penso desenvolvimento, né? E é isso que a gente está tentando trabalhar. E você vê, né, que muitos, a gente vê no nosso dia a dia, pessoas que estão em cidades grandes, né, estão buscando oportunidades no interior. Por causa disso, porque no interior tem um pouco mais disso, ambiental, Qualidade social, qualidade de vida, né? Então, vamos fortalecer isso em Medianeira para atrair mais também. Para quem está aqui não sai, e para quem está fora se sinta acolhido, atraído, que gosta de estar tem oportunidades, aqui, né? e que veja na nossa cidade como um polo regional mesmo, né? No sentido de que aqui tem qualidade de vida, aqui tem boa educação, aqui tem saúde, aqui tem escolas de qualidade, aqui tem qualidade de vida, tem um comércio que tem produtos de qualidade que atendam às necessidades e aos desejos desse cidadão. Então, tem bons restaurantes, né? Serviços de uma maneira geral. Então, quando você tem esse contexto todo desenvolvido, é muito mais fácil você reter os talentos que você precisa para a tua empresa, né? Então, você está trabalhando o econômico, sim, mas também está desenvolvendo todo o contexto, né, para que esse econômico seja possível, né? Então, dentro dessa realidade. Essa visão, ela tem que ser mais trabalhada, tem que ser mais... temos que falar sobre isso, não é só dinheiro. O dinheiro, sim, ele eu sempre acho que é uma boa energia que vai fazer muitas coisas acontecerem, né? Eu estava num evento dias atrás e em que a gente citava a força da sinergia que está acontecendo em Medianeira atualmente. Eu não lembro em outras épocas, do pouco que eu participei das lideranças, as forças tão sintonizadas. Eu não sei se é uma impressão minha, mas o que você acha? Olha, se eu falar para você que em algum momento do passado eu tenho uma lembrança de algo parecido, eu também não saberia te dizer, no sentido de que, olha, em tal momento lá da história de Medianeira teve isso. Mas eu penso que hoje nós estamos assim numa maturidade diferente para poder visualizar e perceber essas parcerias de uma forma mais madura, né? E principalmente porque nós somos uma região de característica associativista. Nós gostamos dessa coisa da cooperação, né? Nós temos esse perfil que já vem da nossa colonização, penso eu. Então, hoje talvez nós estejamos maduros para encarar isso como algo que, se é bom para mim, é bom para você e é bom para você, por que não fazermos isso juntos, né? Então, por que não trabalharmos para que juntos a gente desenvolva melhor, mais rápido, com uma qualidade superior, sem ter que inventar o ovo de Colombo cada vez, porque você sabe uma coisa que eu não sei, e aí eu vou desenvolver porque eu não quero conversar contigo, né?
Então, assim... O ego, né? Abrir mão do ego. Exato, abrir mão de algumas coisas, assim, de algumas paredes e algumas amarras, do sentido do bem comum, né? Do coletivo. Do coletivo. E nós temos isso na nossa característica, então não é algo que, estamos criando isso agora. Não, a gente está deixando aflorar, penso eu, porque isso já está na gente aqui na nossa cultura, né? Eu até brinquei. Né? Alguém atrair um único local e tudo mais. Todo mundo acho que tem um pouco de vontade disso, de compartilhar, mas faltava. Né? E agora está se encaixando as peças, todo mundo pensando no coletivo. Né? Eu, em tom de brincadeira, esses dias eu falei assim: as pessoas até brigam, mas antes a briga era com luva de boxe, agora elas estão brigando com travesseiro, né? Então, assim, tem essa questão da disputa, que eu acho que é muito saudável, mas é muito respeitoso e parece estar todo mundo muito convergente, né? Eu vejo, por exemplo, Prefeitura, UTF, a CIMI, CODEMED, aí tem SENAC, tem a nossa Câmara Técnica de Inovação. Cara, são forças absurdas, e sem falar das grandes empresas que estão aí, né? Sintonizadas e sincronizadas nesse espaço. Eu vejo assim que, cara, olha... Todos estão pensando no coletivo, né? E a palavra hoje acho que é parceria, né? Há uns anos atrás, uma década para trás, mais ou menos, você falava era concorrência, né? Você estudava o mercado, a concorrência era a palavra, competitividade, né? Hoje você fala em parceria, você fala em disrupção de muitos conceitos que eram até agora verdades absolutas no mercado, no sentido de que muitas vezes é melhor você trabalhar junto e desenvolver junto do que ser sozinho e ser fraco, né? Então, é outro conceito que vem com a modernidade, né? Nesse sentido, o Covid ajudou muito a pandemia, né? Que a velocidade com que isso veio para nós é muito mais rápida, né? Talvez isso nós alcançássemos daqui uma década, se não houvesse o Covid. Então, quando as pessoas muitas vezes dizem, mas a pandemia atrapalhou muita coisa, né? Ela atrapalhou em termos algumas, mas em outros ela deu um start que é fantástico, né? Acelerou muito, né? Acelerou. Eu vejo, eu sou professora do nível universitário, né? Nós hoje damos aula com o Team, com o Meet, com uma série de outros sistemas com uma facilidade que há 1 ano e meio atrás eu não conhecia. O vice-reitor citou isso ontem na palestra, dizendo assim, falar em EAD, né? Era motivo de brigas internas, e a pandemia simplesmente quebrou todo esse paradigma, né? Dilacerou, todo mundo se adaptou e está vivendo, né? E olha, nesse sentido, nós lá eu sou professora da UDC, posso falar, né? Sim. Professora de gestão comercial ali na UDC em Medianeira, nós ficamos 1 dia sem aula. A pandemia parou na terça, eu acho, na quinta nós tínhamos aula online, né? Então, assim, e aí os professores, como é que faz? Entra lá e aprende, te vira, dá teu jeito, tá lá disponível, essa tecnologia já existe, quer dizer, ela já existia antes, só que a gente não usava porque achava que não era necessário. Hoje eu percebo que, além de necessário, ela é uma ferramenta muito útil, né? Então hoje a gente faz reuniões sem sair do escritório com pessoas com quem você não falaria se não fosse assim. Exatamente. Você ouve palestras de pessoas lá do outro lado do mundo com uma facilidade, sem custo, que antes você não teria como, né? E você passa a valorizar esse tipo de comunicação de uma maneira diferente, né? Então, tudo isso está dentro do nosso contexto hoje, né? A gente faz reunião do CODEMED com facilidade hoje, porque abre o Meet, passa para todo mundo, quem está disponível ali com celular ou um notebook, um tablet, entra e faz a reunião. Acompanha na hora. Na hora, tempo real. Então, isso tudo a pandemia nos trouxe, né? Então, tem que se tirar as lições boas disso tudo e bola para frente, né? Bola para frente, que não dá para parar não, né? Diante eu até esses dias atrás saiu um mapa de Medianeira, né? Eletrônico, alguma coisa assim. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que coisa, né? Simples, né? Simples. Mas falei, como ninguém pensou nisso antes, né? Então, assim, nesses momentos que parece que surgem as coisas assim, que fala assim, mas é uma inovação simples e foi muito... Cara, era tão legal você ampliar, de saber que tinha lá cada ponto. O que motivou, Tô? Na verdade, assim, eu venho de uma...
foi da tua, Sim, da tua área, nós né? fizemos lá Isso. no meu desenvolvimento. O que quando eu entrei na secretaria, vamos começar do começo, né? Quando eu entrei na Secretaria de Desenvolvimento, lá em janeiro, eu fiquei um pouco assustada com o pouco fluxo da secretaria, né? A pouca atividade da secretaria, né? E aí fomos ver, de maneira geral, todas as secretarias, elas tinham pouca atividade em relação àquilo que nós achávamos que deveria ser, né? E aí eu fui buscar justamente nisso, o que é desenvolvimento, até onde eu vou, né? Para onde eu vou botar os tentáculos da secretaria para fazer com que esse conceito de desenvolvimento aconteça, né? E aí uma delas é a agricultura, né? O prefeito me chamou lá e falou, olha, Márcia, uma das nossas bandeiras é a estrada rural. O que o desenvolvimento pode fazer, né? Em outros tempos alguém diria assim, nada, né? Estrada rural não é problema meu. É de obras? Né? É de obras, é de agricultura, mas claro que é problema meu, né? Desenvolvimento, estrada rural é agronegócio é desenvolvimento econômico, Poxa. né? De corpo e alma. E aí peguei e falei, tá, vamos lá, o que precisa? Não, precisa projeto. Mas antes de projeto precisa de diagnóstico. Você sabe hoje onde é que estão os problemas? Quais as dores? Quais as dores? A gente sabe mais ou menos. A vila lá, a linha lá, que reclama mais. Então, quem grita mais é que tem o maior problema, né? E a gente, não, vamos ver então na real qual que é. Aí fomos, peguei dois funcionários nossos, botamos dentro de um carro da agricultura e falei, vocês vão correr trecho, estrada por estrada, vão fotografar, vão levantar e vão fazer uma tabelinha Likert ali e vocês vão marcando. Muito ruim até ótimo e vão estabelecendo. Né? Aí, quando a princípio nem era para ser um mapa digital, era para ser um mapa. E aí, na volta, o Ziel, que trabalha comigo, falou, se você quiser, a gente já joga lá no Google e já vai atualizando. Melhor, vamos lá, ferramenta de... Quando nós vimos o que nós tínhamos criado, nós no começo nem tínhamos essa pretensão, né? E a coisa foi acontecendo nesse sentido, né? E todo olhar da secretaria, ela é sempre nessa praticidade. Justamente porque, como eu vim numa área de eventos, tudo tem que ser solução, né? Tudo, quando você vai fazer a gestão de um evento, tudo é problema. E você está lá para resolver tudo. Tem que trabalhar sempre com o imprevisto, né? Com o imprevisto e com a proatividade, plano A, plano B, plano C, tem que ter uma contingência ali, se acontecer isso, o que você vai fazer? E aquela coisa de você trabalhar com as ferramentas que você tem, né? Então, o que eu tinha? Eu tinha capital humano e tinha o Google Maps, né? E teve custo, assim? Não, Google? Teve não. E, inclusive, o Google aceitou todas as nossas fotos e está usando como fotos oficiais do Google já hoje. Então, assim, não teve custo nenhum. Olha que maravilha. Nada. O nosso custo foi a hora do pessoal e a quilometragem. Interno, tipo assim, não teve que pagar 10 mil para o Google, por exemplo, nada. E nós vamos atualizando. Então, agora nós vamos atualizar os pontos turísticos, já com vídeo, com tudo que eles já têm desenvolvido. Tudo no Google. Tudo na mesma plataforma. O pessoal que não conhece é uma ferramenta nova aí. O Google Maps é novo. Cara, quando eu entrei lá também, eu falei assim, nossa, que maravilha. E a gente se acostuma com essa facilidade, assim, nossa, como que ninguém pensou isso antes? É tão simples, né? Porque, na verdade, assim, não existe só uma forma de fazer as coisas, né? Existem milhares de formas. Então, quando você tem esse olhar de que se eu não tenho isso, como que eu posso? Assim, foco na solução e não no problema, né? Então, eu tenho que ter um mapa. Eu não tenho que ter necessariamente um sistema, um programa, um app. Eu tenho que ter um mapa. Qual é a minha opção hoje? Né? Google Maps é para todo mundo, é democrático, é livre, é aberto. Vamos lá, vamos fazer, vamos ver como é que funciona. E aí entramos lá, pesquisamos, vimos como é que faz e bem nesse conceito. A princípio era para ser uma ferramenta interna para a gente se organizar, ter um diagnóstico, fazer a sinalização, saber os pontos onde a gente ia colocar as placas. E no final virou esse... Atendeu tudo e muito mais. E ainda está na mão do cidadão hoje. Pode abrir lá e consultar. Inclusive, hoje as professoras de geografia do município estão usando para dar aula de geografia municipal, né? Então,
Até isso serviu, que a gente nem estava imaginando que poderia. E a molecada, quando usa, se encanta, daí começa, né? E começa a alimentar com foto também. Né? Quando a gente vê, eles trazendo foto da propriedade, da estrada, da rua, e para mostrar como que tá ali e alimentar o sistema. Né? Legal que isso sempre surgiu por uma demanda do setor agrícola, né? Da agricultura e vai. Então, assim, e tudo é um processo de evolução, né? Vocês iniciaram, depende do meio do caminho, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco mais. Então, processo de melhoria constante, né? Não é porque você tu tem uma ciência, começa a fazer. Depois do tempo, talvez tu vai ter outros viés, ou talvez vai mudar totalmente, mas... E principalmente democratizar esses sistemas, né? Então, por exemplo, a prefeitura, ela tá lá para atender o que é público, né? Então, quando nós começamos, na primeira semana, a gente já falou para todo mundo, né? Ó, nós estamos fazendo mapa. Aí no começo até meio que... grande coisa, né? Aí um vereador veio e falou, vocês estavam fazendo mapas, já fizeram de tal localidade? Já, deixa eu ver. Tá assim, não, é que o pessoal da comunidade veio pedir melhoria, e daí nós queríamos ver como é que é, aí... qual que é a próxima? A próxima tal. Então começou até aquela romaria. Toda semana vinham ver alguma comunidade para ver como é que estava a situação. E a gente começou a olhar e dizer, olha, isso é muito útil. Tá dando eco na comunidade. Tá dando eco, né? Porque o cara não precisa mais correr lá, ou agora eu vou ter que ir lá para ver como é que tá. Não, abre o mapa, vê lá como é que tá, você já sabe na hora. E aí começamos a ver que isso tinha jogo ali, né? Que dava para trabalhar isso, que ia ser uma ferramenta útil, né? Então fomos alimentando e ajustando, e aí chegou o momento que a MOP nos mandou um pedido que se nós tínhamos um provisionamento da quantidade de calçamentos que o município precisava. Aí, gente, como é que nós vamos levantar isso? Daí eu falei... Tá no mapa. E dá meia hora... Eu fui lá e montei e falei, olha, tem tantos quilômetros disso, tanto por metro, tantos milhões, a gente faria o município inteiro. Aí ficou assim, eu falei, ainda tem por grau, se quer, os vermelhos, os laranjas, os amarelos, os verdes, os mais críticos, os menos críticos, eu separo para vocês. E aí, cara, você tinha uma ferramenta que ninguém tinha, né? Então, nesse sentido de você olhar para a solução e trabalhar, né? Naquilo que você tem. A gente vai postar, como agora o YouTube permite botar link, né? Vamos colocar o link para o mapa, para o pessoal da descrição. Aí, quando eu falei no início que a Márcia é uma das resolvedoras, esse é um exemplo materializado daquilo que a gente percebe nela como profissional, entregando qualidade para todo mundo com quem ela trabalha. É uma maravilha. E visualizando até assim agora, eu fico pensando assim, tu imagina que você lança um desafio para a equipe vai fazendo e ela vai vendo aquilo tomar corpo, né? Acho que toda a secretaria começa a ficar com prazer de fazer, né? Eu tive uma sorte danada, assim, que a minha secretaria é muito enxutinha, né? Ela é a menor secretaria e com o orçamento mais apertado, né? Das 9, ela é a última. Eu acho que por ano que vem isso vai mudar. Mas, ao mesmo tempo, no começo me deu uma certa preocupação. Hoje eu já não vejo isso, porque eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento ela é uma secretaria de parcerias mesmo. Então, em muitos aspectos, eu não preciso de dinheiro, eu preciso dessas parcerias, né? No sentido do resultado. Então, o que eu fiz? Eu chamei a equipe que eu tinha e falei, olha, eu quero fazer este trabalho em 4 anos. Se nós conseguirmos fazer isso, eu vou me sentir feliz. Quem vai comigo, né? Vocês podem escolher, o momento é agora, né? Podem descer do barco, não tem problema, né? Vocês são funcionários da prefeitura e ninguém vai dizer para vocês que vocês não podem fazer isso. Vocês mudam de secretaria e tal, vida que segue. E aí, a moçada toda jovem, toda nova, né? Então isso também é bastante positivo nesse aspecto. E todo mundo, não, vamos lá, vamos fazer, vamos ver o que dá. Eu falei, olha, vamos nos colocar 3 meses. Daqui a 3 meses eu avalio vocês e vocês me avaliam. E aí a gente vê quem é que pula, né? E aí, depois de 3 meses, já estava todo mundo nesse clima. Então, hoje não pulou ninguém. Não, todo mundo eu tenho um time muito bom, né? Então, assim, um pessoal que abraça, que abraçou mesmo, e que tem um ritmo muito acelerado, muito comprometido, e que pegou o ritmo facilmente. E sem problema nenhum. Então hoje eu sim agradeço pela equipe que eu herdei lá.
não coloquei ninguém novo, era todo mundo que já estava. Então eu só reajustei tarefas, né, e funções dentro da expertise de cada um, e o pessoal começou a trabalhar, né? Hoje eu posso estar enganado, mas eu acho que a minha equipe assim, é bem apaixonada pelo que faz, né? Isso faz muita diferença. Faz diferença. E o que você pode dizer que o Medianeira pode esperar, além do mapa, que já foi um presente para a cidade? O que mais que pode vir pela frente? Se dá um spoiler de alguma coisa que a gente... Olha, a vereadora Lucy, ela apresentou segunda-feira uma indicação na Câmara, né, da criação da Casa da Memória. E esse projeto ele já está bastante em andamento na Secretaria, né? Então, junto com a ideia da Casa da Memória, que é algo que Medianeira já planejava durante anos, aí, que as professoras têm uma... Família Rode ali, né? Exato, tem todo um acervo gigantesco da memória de Medianeira, né? E que precisa ser recuperado e ser, assim, também valorizado em termos de poder ter visitação e o medianeirense poder conhecer, porque eu acredito que se você não respeita o teu passado, o teu futuro também está condenado, né? Então, junto com isso, o que eu pensei, né, no sentido da gente conseguir viabilizar um projeto como esse? Eu estou trabalhando, de um lado, essa questão de valorizar o passado, mas, de outro lado, preparar para o futuro, né? Então, por que não fazer isso no mesmo lugar, em que você visite o teu passado, saiba de onde você veio, mas que você possa olhar para frente e dizer, ó, ali é onde Medianeira vai estar daqui a 50 anos, né? Então, a gente está preparando um projeto bem legal, bem interessante. A ideia é a gente escolher um espaço diferenciado em Medianeira para colocar esse projeto em prática, né? Nos próximos dias até, talvez a gente já possa divulgar que espaço que vai ser esse, né? Mas que já está assim bem consolidado no sentido de que vai sair, quero que saia até o final do ano ainda, né? Para que a gente inicie 2022 com um espaço inovador, diferente, tecnológico, mas ao mesmo tempo com a Casa da Memória lá dentro. Passado e futuro, que legal. Passado, presente e futuro, dentro desse lugar, né? Esse é o nosso projeto até o final do ano. Fora outros ainda menores que a gente está desenvolvendo aí, nós temos a decoração natalina para a questão do comércio, vai ter, e é um projeto que tem todos os anos, então ele tende a melhorar, mas já é uma rotina, né? Então não é algo assim tão desafiador, mas que ele tem que acontecer, né? E no sentido de continuarmos estabelecendo essas parcerias com as outras secretarias para que essas atividades aconteçam, né? Então, com obras, com educação, com assistência social, com agricultura, com as finanças, a gente tem parceria com todas as secretarias no sentido de desenvolver projetos em conjunto, né? Então, muitas vezes a secretaria não tem o recurso, mas eu sei como operacionalizar. E aí eu faço parceria via outras secretarias, exatamente. Que coisa legal. Então, quem tem a visão, né, disso, a visão estratégica, assim, ampla, de ver tudo um pouco, né, consegue unir essas peças, né, tabuleiro. Que legal. E elas sempre tiveram aí. Quem tem a visão... E sempre tiveram ali a secretária. É isso que assim, não tem nada novo. Você falou do Colombo, né? Estava lá, não tem nada novo. Exatamente, assim, não aconteceu nada extraordinário. Se dissesse que houve algum acontecimento espetacular, estava tudo ali, né? Como estava antes. Mas é a forma como você começa a olhar esses atores aí, como você coloca essas parcerias em prática, né? Então essa é a diferença. Que legal, meu Deus, o papo se foi aí, já mais de meia hora e nós aí tem próximo. Já tinha mais perguntas e conversa e vai. E anotou alguns insights, com né? Certeza, com não certeza. Vai dar para falar todos que eu anotei aqui também, mas... Nós temos uma prática de fechar com alguns insights que nós pegamos na conversa. E um deles, com certeza, foi as pessoas não ficam só pelo salário. Eu gosto muito dessa ideia, sim, salário é muito importante. Mas não é só salário, é todo o ambiente. E tem uma coisa que você falou na sua fala ao longo do caminho,
porque a tua equipe é uma equipe apaixonada e tem uma coisa que movimentou ela pela paixão, que foi o desafio. Você jogou um desafio, olha, nós queremos fazer um negócio assim, legal. E quando você desafia as pessoas, isso é maravilhoso, né? E a outra, afinal, as coisas estavam sempre aí. Só que tem que ter alguém que enxerga a conexão, né? E ver essas conexões não é para qualquer um. Isso que eu captei. Por mais que uma vez a Márcia comentou sobre assim, focar na solução e não no problema, né? E é bem comum, no dia a dia mesmo a gente se pega nisso, mas isso aqui não vai dar certo por causa disso, e isso aqui também não vai dar, né? Foca na solução que tem mais, capaz de ir mais fácil, né? Fica mais leve, mais né? leve. Fica mais leve. E principalmente quando ela comentou assim que antigamente o assunto, o viés era concorrência, né? E hoje em dia é parceria. Então até dentro talvez das secretarias existia uma, não digo concorrência, né? Mas assim, uma briga de egos, assim, mas e quando você une elas em prol de um desenvolvimento único, viram todos parceiros, né? Então a parceria versus concorrência é uma bem legal também, essa. Sim, isso é uma prática do mercado hoje, né? Se for ver, você não pensa mais nessa concorrência acirrada como se o outro fosse teu inimigo, né? Lógico que você mantém algumas coisas no nível da concorrência, porque o mercado precisa disso até para crescer e evoluir na qualidade, né? Desafio é bom, né? Concorrência faz você se manter vivo, mas principalmente de não ver o outro como um adversário ferrenho, mas também alguém que contribui para a tua evolução, né? Para fechar, Márcia, a pergunta que a gente faz para os convidados é, fora do ambiente familiar, quem são as pessoas que inspiram, que ajudam a montar esse teu modelo mental tão resolvedor, tão solucionador? Olha, você me fez essa pergunta antes, eu tô até agora quebrando a cabeça tentando. Eu não tenho assim um perfil ou alguém ou um modelo que me sirva de norte, assim, de exemplo, sabe? Eu tenho na minha cabeça assim, eu venho da área de eventos, vamos ver se eu consigo me fazer entender. Na área de eventos, tudo tem hora para começar, tem dia e hora, né? Tem dia D e hora H para tudo. Então, eu tenho um problema até às 7 horas da noite da quinta-feira, esse problema tem que estar resolvido da melhor forma possível, porque o evento vai começar. Isso deu para mim a dinâmica de que não existe nada que eu possa deixar para amanhã, porque amanhã eu vou ter outra coisa para resolver. Então, acho que o meu espelho acho que se tornou dentro dessa minha visão, o foco no resultado nesse sentido. Eu não posso focar no problema, porque eu tenho hora para que isso fique pronto. E tenho que fazer isso ficar pronto da melhor forma possível. Então, se não dá com o plano A, tem que dar com o plano B ou com o plano C, mas tem que dar. Não existe não dar, né? No mundo do evento é assim, não existe, não deu, 7 horas da noite, tá lá a fita para ser cortada, mas não deu, eu não consegui, não existe isso, né? Deu com o plano H, mas deu. Não achei tesoura para cortar a fita, pega um facão. Mas vai ter. A fita será então, cortada. Essa mentalidade eu acho que ela é muito forte em mim, nesse sentido de que eu vou resolver de qualquer forma. Como? É um aspecto, mas ele vai ser resolvido e dentro daquele planejamento, porque não existe outro jeito de fazer. Eu tenho horário para entregar isso, né? Então isso passou a ser uma dinâmica na minha vida muito natural, né? Eu nem percebo que eu uso isso como um norte, né? Eu gosto muito dessa ideia, porque é uma ideia que acho que é possível. Ninguém vai se matar se fizer um pouquinho a mais para conseguir resolver algo. E quando a gente consegue levar essa dinâmica para dentro do ambiente público, e eu conheço excelentes servidores públicos que querem fazer dessa forma, mas às vezes pelo próprio ambiente isso não se materializa. Então mais pessoas têm que falar isso também, né? Sim, eu acho que essa energia ela vai contaminando as pessoas, né? Então, eu percebo hoje já dentro da administração muita gente que ela começam a olhar e dizer, pô, mas é legal. Dá para fazer, né? Dá para fazer sim, esse ritmo é bacana, dá para, por que não, né? E a coisa vai pegando, e daí você começa a perceber sinergias no sentido de, olha, tal pessoa tem muito a ver com o nosso grupo, a nossa secretaria.
Ela até se coloca à disposição para desenvolver projetos junto, mesmo não sendo da secretaria. Bacana. E é funcionário público, né? Aí você que vê que quebrar esse paradigma de que o cara é funcionário público, ele não faz ou algo mais. Ele faz sim, se ele estiver motivado. Se ele vê que vai dar resultado, se ele vê que aquilo vai até o fim, que não vai chegar uma hora alguém vai dizer, não, agora para que eu não quero mais. Prazer em fazer aquilo, Então tem muito esse desgaste no poder público no sentido de que muitos projetos que eles encamparam apaixonadamente simplesmente foram desativados porque alguém decidiu que não ia mais continuar. E aí também, né? Frustra. Então você trabalhar também nesse sentido de que se você se torna responsável quando você motiva uma equipe para dar vazão para ela. Para dar vazão para ela. Show, hein? Cara, que prosa. Porque que senão você é o culpado do cara se desmotivar. Porque você disse vá que eu te dou suporte. E quando ele foi, você tirou a mão e ele se esborrachou. Então você tem que dar suporte. Tem que honrar o combinado. Você é responsável pela vida das outras pessoas, né? Também pelo prazer. Né? Tem que honrar. Nesse sentido, eu acho que é a lógica. Muito bem. Respondi? Poxa! Eu fiz uma série de anotações aqui. Muito legal, uma prosa, muito legal, Márcia. Eu te agradeço muito tu aceitar bater esse papo descontraído conosco aqui. Bem legal mesmo, nos ajuda e motivar a Medianeiras, né? Todos a pensar no desenvolvimento, pensar que pode não problematizar, né? Pensar mais na solução, acho que é o grande legado que a gente tira desse encontro de hoje. Eu sou assim, só para fechar, né? Eu sou mais da filosofia de que vale mais um pequeno projeto realizado do que um grande projeto que não sai do papel, né? Então eu prefiro ser muito mais prática e ir buscando as soluções gradativamente, fazendo aumentar esse bolo, do que ficar projetando para algo grande que depois não sai do papel. Nunca sai, né? Então essa é a dinâmica. Começar pelas coisas pequenas e depois evoluir. Né? Fazer evoluir. Legal. Márcia, muito obrigado, viu? Muito obrigado por esse espaço conosco. E obrigado a vocês pelo convite mais uma vez. Bacana. Muito bem, pessoal. Terminamos mais um episódio, nosso 18º. Agradecemos a todos pela audiência, nos encontramos nos próximos episódios. Obrigado! Valeu! Valeu!